Shalom, homens de Deus. Onde estão os homens proféticos? Onde estão os amigos do noivo? Levante a mão. Diga, sou eu. Amém? Primeiramente, eu queria agradecer toda a equipe. Eu agradeço pelo convite. E quero parabenizar. Gente, tá lindo, não tá não? Toda a equipe, Felipe, companhia, Ricardo, Vitor, Johnny, todo mundo que está na organização, o Wellington, Neto. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas a esses homens. Amém? Por toda a organização, toda a decoração. Tá lindo, hein? Chega, a gente sobe aqui empolgado. Gente, Rafa falou sobre os homens proféticos. Eu vou falar sobre os homens do fim. Alisson, Deus falou com você sobre jejum? Eita! Mergulha mais, amém? A Alisson estava perguntando, eu quero aprender mais sobre jejum. É esse nível de interesse que Deus quer de nós, sabe? Da gente mergulhar mais sobre assuntos profundos dos amigos do noivo. E eu e Rafa estava conversando um pouco antes e a gente percebeu de alguns textos e passagens em comum. Por isso que ele estava tirando onda ali comigo. Mas, como eu vou falar de homem do fim, é inerente, inevitável não dizer que um homem do fim é um homem profético, sim ou não? Até porque Apocalipse é o livro da revelação do fim de todas as coisas. E é o livro profético. Então vamos aqui passear um pouco por esse tema. Primeiramente eu queria falar sobre 2 Pedro capítulo 3. A partir do versículo 11 ao 14. 2 Pedro 3, do 11 ao 14. Vamos lá. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus são incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amém? Meus irmãos, esse texto é nitidamente escatológico. E aqui, através do apóstolo Pedro, Deus dá alguns segredos, algumas características dos homens do fim. Homens do fim são homens que esperam e apressam o dia do Senhor. Mas, Louro, como é que eu espero? Como é que eu apresso? De braços cruzados, dormindo, no sofá, esperando algum milagre, algum sinal escatológico, o raio vindo do Oriente ao Ocidente. Aqui esse texto ele é claro, vivendo em santo procedimento e piedade. Empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Diga amém. Então, meus amigos, não tem para onde correr. O padrão é santidade. Diga, repita comigo, santidade. Está muito fraco, mais forte, santidade. Como exerce uma tropa de Deus, santidade. Mais forte. Esse é o padrão. Existe um procedimento que é santo.
As Escrituras, elas deixam um padrão a ser seguido, que condiz com um estilo de vida do tempo do fim. E meus amigos, isso não é inalcançável. Está acessível para todo aquele que ama a vinda do dia do Senhor. Viver em santidade é como uma engrenagem, diga engrenagem, que apressa o dia do Senhor. Amém? Infelizmente, tem surgido na nossa geração um discurso de que aguardar a vinda de Jesus nos desconecta do que Ele está fazendo hoje. Mas isso é uma grande mentira. Isso é um fruto de uma falta de entendimento. É um desserviço ao avanço da igreja para o dia do Senhor. E Ele está voltando. Nunca se pregou tanto sobre escatologia nos últimos anos até hoje. E não vai parar, porque os sinais são claros. E os atentos entenderão. Quantos estão atentos? A coisa que mais nos conecta ao que Jesus está fazendo agora é olhar a partir da perspectiva futura da sua vinda. Se decidimos viver em santidade, é porque Ele está voltando, Ele está chegando. Tudo o que devemos fazer é um apontamento para o grande dia. Como é que eu espero? Como é que eu apresso? A gente precisa agir, a gente precisa orar mais, a gente precisa jejuar mais, como o Rafa aqui falou. A gente precisa mergulhar mais na palavra. A gente precisa se separar mais, se santificar mais, evangelizar mais, buscar mais a face do Senhor, buscar o avivamento que tanto aguardamos. Gente, esperar e apressar é prático. Diga para o seu irmão, esperar e apressar é prático. Amém? Então tudo isso gerando expectativa em nossos corações e em esperança para o grande dia. É como faíscas, famintos por gravetos, que provocará um incêndio de avivamento que irá inflamar essa geração. Diga, eu sou essa faísca e eu irei inflamar essa geração. Mais forte, eu sou essa faísca, irei inflamar a minha geração. Esperar comprando azeite, como as virgens prudentes. Então, é um evento de terror para alguns, mas é um evento tão desejado e tão aguardado para os que entendem o poder profético e para os que entendem o cumprimento do maior derramamento do Espírito da história. Amém? Então, muitos têm medo. Muitas pessoas já vieram falar comigo, Lourenço, Apocalipse, eu não consigo, não dá. Eu não consigo engolir. Meu irmão, para de baboseira. Apocalipse é para homens do fim. A última vez que eu li Apocalipse, eu acho que no final do ano passado, eu já tinha lido umas 2 vezes, essa foi a 3ª vez que eu li. E como as coisas começaram a se encaixar e clarear. E quanto mais apaixonado por Jesus eu me tornei pelo seu plano do fim. Meus irmãos, você precisa mergulhar. Mais do que nunca. Porque Ele está levantando nesses dias homens proféticos, homens do fim e homens de família. Amém? Homens do fim são homens comprometidos com oração. São homens comprometidos com santidade. Homens comprometidos em conhecer ao Senhor. Aqueles que têm intimidade com Ele. Cheios de temor, que jejuam, que oram, que pregam a palavra, que vivem em separação. São os nazireus. Onde estão os nazireus? Onde estão os nazireus? Diga, eu estou aqui. Mais forte, eu estou aqui, Senhor.
Homens do fim entendem o chamado e o preço para desempenhá-lo. Homens do fim nunca vai ficar parado, estagnado, esperando tudo acontecer. Homens do fim são aqueles que participam dos últimos sinais proféticos que cairá sobre a terra, que vivenciam e espalham o plano de Deus. Vamos lá voltar um pouco, Números capítulo 11. Versículo 17. Números 11, 17 e 18. Diz assim: então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã. Dize ao povo o quê? Mais forte. O quê? Mais forte. Amém? Deus está dizendo: santificai-vos para o futuro. Viver o futuro exige santificação. Estar pronto para o fim exige um alto padrão de santidade. Essa foi a palavra que Deus deu aos 70 anciãos que ajudou Moisés a conduzir o povo na peregrinação do deserto. Homens do fim são homens que conduzem o povo. Amém? Homens preparados para conduzir. Esses são os homens do fim que Deus quer levantar nesses dias. São os amigos do noivo. Aqueles que preparam o caminho. Aqueles que preparam o terreno. Aqueles que puxam o tapete para o Messias, para a volta dele. Preparar o caminho é um trabalho árduo. E é um trabalho a longo prazo. Uns plantam, outros regam, outros vão colher. Talvez você não participe de todas as etapas, mas Paulo fala, é Deus quem traz o crescimento. Entenda aonde nós estamos hoje na linha do tempo e o que Deus requer de você como esse homem profético, esse homem do fim para esses dias. Rafa falou aqui de jejum. O jejum nos deixa mais sensíveis. Por isso que é inerente. Homem do fim, ele tem que jejuar. Para receber os segredos de Deus, eu preciso me aprofundar numa intimidade, num nível de intimidade com Ele como nunca. Amém? Pula lá agora para Marcos capítulo 3, verso 17. Continuando sobre os amigos do noivo. Marcos 3, 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Os amigos do noivo. Gente, Jesus ele chamou os irmãos Tiago e João, que eram discípulos de João Batista. E a Bíblia diz que ele deu o nome a eles de Boanerges, que significa filhos do trovão. Repita comigo, filhos do trovão. Mais forte. Deus se manifesta muitas vezes na Bíblia através da natureza e algumas vezes através de trovões, por várias passagens. São sempre manifestações proféticas. Trovões, ele é sonoro, sim ou não? Diferentemente de relâmpago, que é visual. Então Deus chama os seus profetas dos últimos dias para manifestar o som dos céus e abalar essa geração.
aqueles que causam um estrondo, aqueles que impactam vidas, aqueles que até ferem pessoas para o despertamento delas. Esses são os amigos do noivo. Esses são os homens proféticos. Muitas vezes vão incomodar muitos, mas não é para diminuí-las, é para despertá-las. Amém? Geralmente eram manifestos de poder e juízo de Deus. Aconteceu com o profeta Samuel, quando ele estava para estabelecer um rei. Aconteceu também com Elias, quando ele julgou os profetas de Baal. Assim também Davi, ele expressou num dos seus salmos, que a voz do Senhor era trovejante. A Bíblia relata que a voz de Deus é como um trovão, e também diz que é como voz de muitas águas. São sempre mencionadas como barulhentas, como algo que passa por cima de qualquer outro tipo de voz, para estremecer e abalar aos que ouvem. Amigos do noivo são filhos do trovão. São homens que fazem a diferença no ambiente que estão inseridos, seja ele qual for. Não são homens estagnados, não são homens permissivos e passivos. São homens filhos do trovão. Filhos do trovão. São estes que Jesus está separando para o tempo do fim. João capítulo 12, verso 28 ao 30. João 12, 28 a 30. Pai, glorifica o teu nome. Veja que interessante. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. O próprio João, filho do trovão, Boanerges, ele relatou essa passagem em seu livro. Muitos apenas escutaram o trovão, e alguns poucos outros perceberam que era a voz do Senhor. Ele se manifesta claramente aos discípulos, aos íntimos. Para quê, Lourenço? Para traduzir ao povo. Homens proféticos, homens do fim, amigos de Deus, amigos do noivo, filhos do trovão, eles são sensíveis à voz de Deus para traduzir e conduzir o povo. Quantos estão aqui que são esses amigos, esses filhos do trovão? Quantos estão cientes e com corações abertos para desempenhar essa tarefa? Levante sua mão bem alta. Amém? Diga para o teu irmão, eu e você somos filhos do trovão. Então, Lourenço, foram poucos os momentos que Deus se manifestou audivelmente. E na maioria das vezes era para glorificar o seu Filho Jesus. Então Deus, ele usa os fenômenos naturais para liberar o seu sobrenatural. Amém? Sempre que acontecia esses sinais naturais, era para liberar algo sobrenatural. Deus está liberando através da igreja, filhos do trovão, para discernir sobrenaturalmente o que Deus está comunicando e fazendo. Este é o tempo da igreja se tornar mãe de filhos do trovão. Os dias se aproximam.
do retorno do nosso amado e a igreja se tornará cada vez mais profética. Uma igreja que não se torna profética será alheia e ignorante ao que acontecerá nos últimos dias. E Jesus nos chama para sermos sábios e não ignorantes acerca do tempo do fim. Amém? Vamos agora lá para o profeta Daniel. Daniel 12, versículo 10. Não tem como. Homem do fim é homem profético. Então essas duas ministrações estão juntas. Daniel 12, 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Meus amigos, os sábios são aqueles que entendem o tempo do fim. Os sábios são aqueles que discernem os tempos e estações. Os sábios são aqueles que lideram e apontam o caminho. Homens do fim são amigos do noivo, são filhos do trovão e são homens sábios. Para você guiar um povo, a primeira característica é você precisa ser sábio. Você guiar uma tropa do seu lado ou atrás de você sem sabedoria, vocês vão para o buraco. Diga, eu preciso de sabedoria. Como homem do fim, preciso ser sábio. Guiando e direcionando a igreja durante a grande tribulação. São homens que lideram a igreja para se tornar profética, transmitem sabedoria, para que todo o povo ande no mesmo nível de entendimento e clareza espiritual. Amém? Rafa falou muito bem, através do profeta Amós. Vou ler de novo, 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus usa os seus profetas para clarear, diga comigo, clarear o seu plano dos dias do fim. Homens do fim são os que mergulham no ministério profético para anunciar, para comunicar à igreja e ao mundo os planos do coração do Pai. É nossa incumbência, é nossa tarefa como homens do fim, clarear. Som. Eu abri aqui. Cadê o pessoal da mesa, hein? Já foi. Então, temos essa incumbência de clarear, de mostrar, de guiar, de conduzir. E sem sabedoria, não vai. Antes do dilúvio, Rafa falou muito bem, Deus levantou quem? Noé. Diga Noé. Antes de entrar na terra prometida, Deus separou quem? Moisés. Antes da primeira vinda do Senhor Jesus, Deus levantou quem? João Batista. Nesses dias no tempo do fim, Deus está levantando profetas e apóstolos para prepararem a igreja para a vinda do noivo. Onde estão esses profetas? Onde estão aqueles que entendem o seu chamado de preparar a noiva para o noivo? Amém? Se você perceber na parábola das 10 virgens, existiam 3 personagens.
Né? É isso? Não. 3 personagens dele. 4, né? 4 personagens. As virgens prudentes, as nécias, o noivo. Só que antes do noivo, eis uma voz. Meia-noite, o noivo está chegando. Sabe quem eram esses? Os amigos do noivo. Amigos do noivo são esses profetas que anunciam a vinda do noivo, que estão sensíveis ao tempo e à estação, discernem o tempo e a estação. Serão aqueles que na grande tribulação vão ouvir o soar das trombetas e saber em que momento nós estamos. Ao soar da última, eita gente, é agora, está chegando. Ei, é meia-noite. Ele está à porta. Esses são os amigos do noivo, que são sensíveis. Sem uma genuína revelação de Apocalipse, a igreja não será gloriosa. Meu irmão, você precisa estudar Apocalipse para saber se portar como um homem do fim. Lone, se eu cheguei lá ainda não. Chegue, meu filho. Chegue logo. Porque muita coisa que Apocalipse fala, a gente já está vivenciando. O apóstolo João, ele trabalhou para tornar simples e acessível a revelação profética no meio da igreja. O apóstolo João, que foi Boanerges, filho do trovão, amigo do noivo, apóstolo e profeta, até porque para trazer uma revelação profética de Apocalipse, só podia ser um profeta. Ele tornou tão simples e claro. E meus irmãos, não foi só para a igreja daquele tempo. Eu creio piamente que foi escrito por nossa causa, principalmente. Por quê? Porque nós somos os destinatários finais dessa carta. E eu não sei se você crê ou se você está entendendo. Nós iremos ver Jesus voltar. Você crê nisso? Eu creio que a nossa geração é a geração que vai viver essa maior sinal de toda a história, o grande arrebatamento, a vinda do noivo, o raio vindo do Oriente ao Ocidente. Vamos, num piscar de olhos, subir, sermos transformados e glorificados, e imediatamente descer com Ele para tomar a terra e disciplinar a terra por todo o milênio. Esses são os homens do fim. Recapitulando, homens que vivem em santidade e santo procedimento, homens que vivem em paz, sem mácula e irrepreensíveis, como o Vitor aqui falou, homens que são proféticos, que são amigos do noivo, que são trovejantes, filhos do trovão, sensíveis, sábios, aqueles que vão guiar o povo com sabedoria, conduzir e mostrar passo a passo o que eles devem fazer. O Senhor quer levantar estes para esses dias. Quantos aqui são homens do fim? Amém? Fique de pé. Queria chamar o Michel de louvor. Eu vi na arte, não tinha nenhum versículo tema. Mas eu vou dizer agora qual é o versículo tema. Eu não vi na arte, eu vou me intrometer aqui. Posso? 1 Coríntios 16, 13. Libera aí, irmão. Riquelme. 1 Coríntios 16, 13.
Estejam vigilantes, permaneçam fiéis ao Senhor. Portem-se como homens de coragem e sejam fortes. Amém? Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Mais forte, gente. Mais forte. Vamos lá, todo mundo? 3 e... Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Eu gostei dessa tradução aqui. Portem-se como homens e sejam fortes. Amém? Esse é o padrão. São os homens do fim que Deus está recrutando para estes dias. Qual é a palavra? Diga santidade. Mais forte. Cadê exército? Mais forte. Irmão, por favor, para de pornografia de uma vez por todas. Tem um texto que eu acho um dos versículos mais de atos de humildade, de honra, de ser homem de verdade. É que está lá em Tiago que diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Sabe qual é o melhor remédio para eu me livrar da pornografia? É chamando um irmão e confessando. Aquilo é tão constrangedor, tão vergonhoso, que você vai se esforçar para não ter que repetir aquilo. Só assim você vai ser curado. Agora a gente precisa ser inteligente. Tem gente que, como o Rafa falou aqui, passa noites em claros assistindo Netflix. Você não faz um filtro. Você é burro. A gente é burro, a gente é demente, essa é a verdade. A gente não tem o hábito de fazer filtro das coisas que a gente consome. Ah, mas tem umas cenazinhas ali, mas não é nada não. Eu sou macho. Eu sou forte. Aí você vai vendo uma cenazinha ali, uma cenazinha aqui, uma cenazinha ali. Vai alimentando aqui, alimentando ali. Você é burro. Se não edifica, tchau, pai. Quantos aqui malham? Academia. Malham na academia. Levanta a mão bem alto. Eu malho. Minha cela é a cela dos bodybuilders. Kleber e Léo Figueiredo ali são os meus professores. Gente, e Everton está chegando lá. João é da Academia Peles e Ossos. Gente, ele é a vibe do cardio, do massa magra, Gente, a academia é um ambiente difícil. E eu confesso que, por muitas vezes Senhor, vamos embora, não quero mais ficar aqui não. Eu não quero permanecer malhando mais não. Eu vou procurar uma outra forma. E o Senhor começou a me dar algumas estratégias. Porque, gente, é difícil. Eu que rodo na Uber também, gente, a rua tá difícil. Você vê mulher seminua em tudo que é lugar. Há 10, 20 anos, 30 anos atrás você não via isso. A depravação está cada dia pior. Gente, é difícil.
Meu irmão, leva um fone de ouvido, começa a escutar louvores, começa a malhar orando. E o Senhor começou, nesses dias eu comecei a estudar a Bíblia na academia. Não é fácil não. Não, peraí, eu vou arrumar alguma coisa. Porque para onde você olha, meu irmão, é bunda, meu irmão. Aplicativozinho, faço a minha série. Termino, versículo. 1 minuto e meio. Termino. Meu irmão, seja inteligente. Para de safadeza. Se o modelo não for santidade, você nunca se enquadra como um homem do fim, que vai conduzir outros. Se eu passo 5 horas no Instagram e meia hora orando e lendo a Bíblia, desculpe. Amém? Amém. Feche seus olhos, levante suas mãos.